Boa, boa, galerinha. Professor Leandro com vocês. Mais uma videoaula. Dessa vez vamos estar falando aí a respeito de sequências e progressões. Tanto a progressão aritmética quanto a progressão geométrica. Nesse vídeo, mais especificamente, nós vamos aí estar falando das sequências e da progressão aritmética, mais conhecida como a famosa PA. Beleza? Então vamos lá. Introdução. Observe a seguinte sequência de figuras. Ó, 1 cubo, 7 cubos, 13, 19, 25. Eu tenho um padrão aqui, tá certo? É possível obter uma expressão que permita descobrir o número de cubos de qualquer figura dessa sequência? Se eu tenho um padrão, sim. Olha lá. O macete é esse, é você observar o que está acontecendo de acordo com a posição. Ó, repara, eu estou circulando bem aqui essa minha letra N, tá? Por quê? A caneta parou aqui, deve ter saído aí uma bordinha de gráfico aí para vocês. Estou circulando bem essa minha letra N aqui, por quê? Essa minha letra N, na nossa matéria aqui especificamente, ela sempre vai representar uma posição, tá certo? Então, se essa daqui é minha figura 1, posição 1, figura 2, posição 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, isso aqui, ó, é a ordem, é a posição da figura, beleza? A letra significa aí que a gente está calculando de maneira genérica. O que isso significa? Para qualquer posição, tá? Qualquer posição que bater aqui nessa letra N vai servir para a gente determinar aí a quantidade de cubos, beleza? Então qual é o padrão que a gente observa aqui? Lembra, na nossa figura a gente tinha lá, primeiro era 1, na segunda pulou para 7. Qual é a diferença de 1 para 7? Qual é a diferença de 13 para 7? Qual é a diferença de 19 para 13? Isso aí é bater o olho, pensar um pouquinho e responder, né? Então, qual seria o nosso padrão? Olha lá, o nosso padrão, nesse caso aí, ó, é sempre 1 mais 6, a partir de quem? Do zero. Então, a gente tem lá 1 mais 6, 7, certo? De acordo com a posição, beleza? Então, 0 vezes 6, zerou. 1 cubinho. 1 vezes 6, mais 1, 7. Agora sim, né? Eu falei 7 antes, perdão. 7. 2 vezes 6, mas aí tem gente que tá pensando assim, pô, não, calma aí. Esse 0 aqui era para minha primeira posição. Esse 1 aqui é para minha segunda posição. E assim por diante. Terceira posição. Esse número natural aqui, essa sequência, né, de números naturais, 0, 1, 2, 3, ela está se sucedendo a partir da posição de que maneira? Eu tenho um elemento a menos. Então, ó, como é que eu vou escrever minha fórmula? Vai ser a posição menos 1. Por isso que dá 0 aqui, né? 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Então, daí para frente é só você multiplicar por 6 e somar mais 1. 3 vezes 6, mais 1, 19. 4 vezes 6, mais 1, 25. E assim por diante. Tá? Pô, professor, nunca vi essa fórmula. Cara, a matéria de sequência não tem uma fórmula específica. Cada sequência é uma determinada fórmula. Tá certo? Isso aqui tem um lado bom e um lado ruim. Por quê? Você não tem que decorar nada. Esse é o lado bom. Qual seria o lado ruim? É porque cada exercício é uma interpretação diferente. Tá? Pô, professor, então como é que eu vou treinar isso aí? Fazendo exercício. Quanto mais exercício você fizer, melhor fica a sua interpretação. É que nem você trabalhar a tua interpretação de texto. Você tem que ler livros.
Você tem que escrever redações. Para você melhorar a tua escrita, você tem que ler. Para você interpretar mais, você tem que ler mais. Para você interpretar matematicamente, você tem que fazer exercício de matemática. Tá certo? Não tem para onde correr. Então, olha lá a conclusão do nosso exercício. Obtemos a expressão 1 mais 6 vezes n menos 1. Se você reduzir isso daqui, né? Ó, aplica aqui a distributiva, pans e pá, você chega à conclusão que essa fórmula aqui, ela determina qualquer quantidade de cubos aqui dessa minha sequência, de acordo com a posição, que a gente chama de n. Beleza? Então, se eu quiser saber aqui quantos cubos tem o centésimo termo dessa sequência aqui, o cara que está lá na minha centésima posição, eu pego 100 e coloco aqui no lugar do n. 6 vezes 100 menos 5. Beleza? Isso daqui, essa fórmula que a gente acabou de chegar, ela é chamada de lei de formação. Tá certo? Ela é uma lei que forma, que compõe qualquer termo de determinada sequência, não necessariamente essa daqui. Beleza? Vamos lá, um exemplo aí que todo mundo sabe. De quanto em quantos anos a gente tem a Copa do Mundo? De 4 em 4. Então a gente tem um padrão ali, né? Se eu quiser saber o próximo ano da Copa do Mundo, eu pego a última e somo mais 4. Então isso daí é uma lei de formação, tá certo? Sequência representada por figuras. Basicamente vai ser a mesma coisa que a gente acabou de ver, né? Então a gente tem lá, ó, 1, 3, 6, 10, 15. A sequência dos números é chamada de sequência de números triangulares. Isso daí é uma sequência famosa, tá, pessoal? Você é capaz de identificar o sexto e o oitavo número triangular dessa sequência? Olha lá, o sexto, o oitavo. Você tem que identificar qual é o padrão, o que está acontecendo do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e assim por diante. Olha lá, qual é a fórmula do termo geral dessa sequência? Essa fórmula aí, pessoal, é uma fórmula conhecida, tá? Por isso que a gente coloca ela direto aí para vocês. Isso daqui é uma fórmula conhecida. Porque esses números triangulares são números famosos. Beleza? Essa sequência aí. Ah, professor, mas se eu não conhecesse, o que eu poderia fazer? Uma sugestão é você observar o padrão e ver o que acontece aqui para o próximo. Tá certo? Então, do 1 para o 3, pô, ele somou 2. Ah, beleza, mas vai ser sempre assim? 3 mais 6. Perdão, do 3 para o 6, ele somou mais 3. Ué, o que eu faço? Primeira posição. Segunda posição. Olha só a dica, hein? Terceira posição. Então, daqui para cá, ele somou mais 3. Quarta posição. Daqui para cá, ele vai somar mais quanto? Vou nem falar nada, ó. Esse cara aqui não é a quinta posição? Então, daqui para cá, ele faz o quê? Ele soma quanto? Estão entendendo? Então, o cara observando isso daqui, ele escreve essa fórmula aqui. Tá? O A, ele representa um termo dessa minha sequência aqui. Esse Nzinho aqui, ele representa a posição dele. Então, como é que eu poderia representar nessa fórmula o 15? Ele não é o quinto número? Eu posso escrever ele como A5. Tá certo? Porque é o meu quinto termo da sequência. Beleza? Isso aí é a nomenclatura. E o N a gente já sabe que é a posição. Se eu fosse substituir esse cara aqui na fórmula, esse 5 ele ia entrar onde? No lugar do N. Tá certo? Beleza? Sequência representada por figuras. De novo, né? Observe aí as figuras abaixo. Essa sequência de figuras pode ser representada pela sequência numérica 1, 4, 9, 16. Quantos quadradinhos deverá ter a figura do sexto e do oitavo termo da figura? Mesma coisa, tá, pessoal? Isso daqui é observar o padrão entre essa sequência.
pensa sempre na posição e no número que está acontecendo aqui. Então, o primeiro é 1, o segundo é 4, o terceiro é 9. Opa, o que tem a ver o 3 com o 9, o 2 com o 4, o 1 com o 1? Isso aqui são os quadrados, não é? Qual é o quadrado de 1? Qual é o quadrado de 2? 4. Qual é o quadrado de 3? 9. Qual é o quadrado de 4? 16. Qual é o quadrado do 5? 25. Qual é o quadrado do 6? 6 vezes 6, 36. Qual é o quadrado do 8? 64. Então qual é a fórmula? É o número ao quadrado. Essa foi mais fácil, né? Sequência na era do computador. O computador, pessoal, vocês muito provavelmente já ouviram isso daí. Ele lê tudo com código binário, né? O que é um código binário? 0 e 1. 0 e 1. 1 e 0. 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Então, tipo, isso daqui é um código que gera determinada figura, por exemplo. Isso daqui é um outro código que vai gerar outra determinada figura, tá? Então, se você pegar uma lupa e estender isso daqui, ele é todo composto de códigos, códigozinhos, micro códigozinhos, tá? Que o computador lê isso daqui, ele gera já a figura pronta para você, tá? Não só com figuras, com tudo, né? Letra, algarismo, a gente tem aí bilhões e bilhões de possibilidades de código só usando esses dois, né? Já que os números são infinitos. Beleza? Só para vocês terem noção aí como é que é composta uma sequência na parte da informática. Definição de sequência é um conjunto ordenado de maneiras que cada elemento fica naturalmente ordenado. Exemplos: sequência dos números de casas numa rua, a sequência das operações numa linha de montagem, a sequência do crescimento dos galhos de diversas espécies de planta. Um exemplo da rua ali que ele falou, normalmente quando o carteiro vai entregar alguma coisa na tua casa, provavelmente ele observa o quê? O número da casa. É um número par ou é ímpar? Normalmente as ruas de um lado da rua ficam as pares, do outro lado ficam as ímpares. E assim por diante, né? É muito difícil você ver uma rua que ela vai misturando. A gente sabe o que acontece, né? Mas não é o correto. Beleza? Cliquei aqui e ficou assim. Vamos lá. Notação, representação, né? Para representar uma sequência, coloca-se os membros entre parênteses separados por vírgulas. Quando há números decimais na sequência, usa-se ponto e vírgula. Só para não confundir, né? Porque o número decimal ele tem vírgula. Então, por exemplo, 2,1. O número é esse. Se eu fosse representar um próximo número dele, ponto, vírgula, tá certo? O primeiro termo é indicado por A1, o segundo A2, o terceiro A3 e assim por diante. O último termo da sequência é indicado por AN. Guardem esta informação, porque a gente usa muito isso daqui na resolução de exercícios, tá certo? Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso daqui? Porque normalmente o exercício ele pede assim para você: calcule o último termo da sequência. Como que eu represento isso? AN. Mais uma vez, interpretação matemática. Tá ok? Ó, a representação aqui de uma sequência genérica, tá certo? Sempre que eu falo para você genérica, é uma fórmula que serve para qualquer coisa, tá? No caso, essa fórmula aqui ela serve para representar qualquer sequência. Para indicar a sequência, escreve-se AN. Olha lá, N é a ordem. AN é o termo da sequência. Foi o que eu falei antigamente, anteriormente. O N ele representa a posição do termo. O AN, o termo propriamente dito. Então, se eu fosse escrever, por exemplo, numa sequência 2. 2 é um termo. Esse meu 2 aqui, ele é o meu primeiro termo lá da minha sequência. Para eu representar ele de maneira genérica, A1. Por quê? Porque ele é o meu primeiro termo dessa minha sequência. Tá certo? A1. Quando uma sequência pode ser definida por uma expressão na variável n, essa expressão que gera a sequência chama-se
termo geral da sucessão. É importante a gente prestar muita atenção nisso daqui, porque todas essas nomenclaturas, esses termos técnicos que eu estou citando aqui para vocês, eu vou estar repetindo, a gente vai estar usando isso daqui tanto na PA quanto na PG. Tá certo? Vamos lá, sequências definidas por recorrência. É o que eu falei para vocês. A partir do primeiro termo, a gente observa o segundo e você é capaz de dar o terceiro. Por exemplo, né, a gente observa o segundo, o terceiro, é capaz de dar o quarto e assim por diante. Ó. Uma historinha muito boa aqui, né? Não chega a ser engraçada, mas é muito boa para vocês, que é a sequência de Fibonacci. Beleza? Só presta atenção aí. Quando são dados alguns números, alguns dos primeiros termos, e os seguintes são obtidos através dos termos anteriores. Olha lá. O que será que vai acontecer com essa sequência aqui? Problema dos coelhos. Um casal de coelhos adultos só começa a procriar 2 meses depois do seu nascimento, admitindo que em cada criação tem um casal de filhos e a partir desse momento, todos os meses mais um casal. Quantos coelhos haverá ao fim de um 8 meses, né? Tá escrito errado ali. Ao fim de 8 meses e de um ano. Então, pessoal, esse senhor Fibonacci, ele literalmente observou a criação de coelhos para poder chegar nessa sequência aí. Vamos lá. Quantos casais de coelhos serão gerados em 8 meses, em um ano, começando com um único casal de jovem? Olha lá. No segundo, a gente tem ali mais um. O terceiro, eu já vou ter 2. No quarto, 3. No quinto, passou a ter quantos? Ó. O que está acontecendo nessa sequência aqui? O que Fibonacci observou? De acordo com a posição. Eu tenho aqui 1, certo? Segundo aqui, 2. Terceiro aqui. Terceira posição, né? 3. Quarta posição. Quinta posição. Observa, ó, o 2, ele é a soma dos dois anteriores. O 3, ele é a soma, ó, do 1 mais o 2. O 5 é a soma do 2 mais o 3. Tá certo? E o próximo aqui seria quanto? 8, né? Porque, ó, 3 mais 5. Tá certo? E o outro seria 13. Por quê? 5 mais 8. Estão entendendo? É bem simples, né? Depois que a gente fala. O problema é a gente observar essa sequência aí. Sequência crescente. Aqui a gente tem tipos, né, de sequência, mas não é nada de outro mundo, não. Esbarrei no mouse. Não é nada de outro mundo, não. Beleza? Vamos lá, sequência crescente. O que cresce? Basicamente isso. Tá certo? A partir de um termo anterior, o próximo ele é sempre um número maior, né? Então ele vai crescendo. Se eu for jogar num gráfico, tem aqui uma linha reta crescente. Nesse caso, ela é uma linha reta crescente, tá? Mas pode ser uma parábola, pode ser uma função exponencial, tá? Então, crescente tem que estar aumentando os próximos números. Só uma curiosidade, ó, para quem não sabe, o que é isso aqui? Esse A de cabeça para baixo, ele significa para todo, tá? O nome desse símbolo, para todo, tá? Então, o que está escrito aqui? Para todo N pertencente aos naturais. Tá certo? É só para você saber se posicionar. Então, aonde que eu estou falando isso aqui? Aonde que funciona isso daqui? Para todo número pertencente aos naturais. Tá? Esses hieroglifos matemáticos aqui. Certo? Vamos lá, ó. Consideremos a sequência de figuras seguintes. O que está acontecendo? Estou diminuindo, né? Não precisa ser formado em matemática para observar isso.
os números representam as medidas das áreas dos quadrados. Essa sequência é decrescente. Então, está diminuindo, decresce. Sucessões limitadas. Exemplos: losangos e retângulos. Olha lá, dentro do retângulo tem um losango. Dentro do losango tem um retângulo. Dentro dele eu tenho outro losango. E assim por diante, né? Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais. Cada figura, exceto a primeira, se obtém unindo os pontos médios dos lados da figura anterior. Cada figura tem metade da área da anterior. Na sequência das áreas A1, A2, A3, se tem, novamente, ó, para todo n pertencente aos naturais. Pessoal, não tem que decorar essa fórmula, não se preocupa. Isso daqui é especificamente para isso aqui, para essa situação. Isso aqui é uma situação exemplo, tá certo? Sabendo que a área da primeira figura A1, podemos saber qualquer termo da sequência. Por exemplo, só aplicando essa fórmula aqui, tá? Isso daqui é um exemplo de aplicação de fórmula. Se eu te der aqui a primeira 12, a segunda vai ser 6, porque é metade. Metade de 6, 3, metade, 1,5, metade, 75, assim por diante. Vai chegar uma hora que não vai dar mais, tá certo? Ela tende a um infinitésimo, tá? Mais próximo do zero, beleza? Mas vai chegar uma hora que não dá mais para dividir. Teoricamente isso daqui é limitado, beleza? Teoricamente. Contudo, já sabemos o que significa sequência, já temos aí uns termos técnicos bons. A gente já pode partir para a famosa progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Vulgo PA. Exemplo, treino de André. André todas as manhãs faz ginástica. Um dos exercícios é a corrida. Durante a primeira semana, ele corre 500 metros. E resolveu aumentar 50 metros todas as semanas. Qual a distância que André percorrerá na 7ª semana e na 20ª semana? Então, pessoal, existe um meio mais prático, tá? Para você não ter que ficar somando termo a termo até chegar na sua solução. A gente vai ver isso daí, tá? Eu tenho muitos e muitos alunos que chegam na hora da prova, não lembra a fórmula, aí ele recorre para o desespero. O que eu chamo de recorrer para o desespero? Faz isso daqui na mão. Essa daqui nem é tão trabalhosa. Agora, essa daqui, ó, o que acontece? O cara chega na primeira semana, 500. Na segunda, 550, porque ele está somando mais 50. Na terceira, 600. Então ele vai fazer, ó, 500, 550, 600, 650, 700, 750. Imagina você chegar aqui na 20ª. Agora, se ele perguntasse a 200ª, pô, você vai ficar escrevendo termo por termo aqui 200 vezes? Não dá, né? Existe um termo técnico para isso. Vamos lá. Resolução, ó. Primeira é a anterior, a próxima, né, sucessora, é a anterior mais 50. É o que está escrito aqui, estou só traduzindo, tá, gente? Ó, de novo, ó, para todo n pertencente aos naturais. A diferença entre cada termo e o anterior é constante e igual a 50. Então, eu sempre estou somando aí ou subtraindo, tá? Nesse caso, a gente vai estar somando mais 50. É um padrão? É uma constante? 50? Sim. Então, a gente diz que isso daqui é uma progressão aritmética, porque eu estou somando ou subtraindo o termo, um número. Essa soma ou subtração, ela recebe o nome de razão da progressão. A gente representa com um R, beleza? Então, no meu exemplo anterior, qual seria a razão da minha sequência? 50 é o termo que eu estou somando ou subtraindo, beleza? Tá certo? Então, a gente já tem aqui primeiro a nomenclatura razão. O que é razão? É a soma ou subtração da constante. Progressão aritmética, definição, consideramos a sequência, ó, é a sequência de semanas ali que ele está correndo, beleza? Observamos que, a partir do segundo termo, a diferença entre qualquer termo e seu antecessor é sempre a mesma, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, 550 menos 500,
dá quanto? 50. 600 menos 550? 650 menos 600? É isso que eu estou falando para você. Essa diferença é sempre a mesma. Por que a partir do segundo? Porque do primeiro você não tem nada para tirar anteriormente, né? Então tem que ser a partir do segundo. Sequências como esta são denominadas de PA. A diferença constante é chamada de razão da progressão e costuma ser representada por R. Eu nunca vi representar por outra letra, tá? Na PA a gente representa como R. Beleza? Podemos então dizer que progressão aritmética é a sequência numérica, onde, a partir do primeiro termo, todos são obtidos somando uma constante chamada de razão. Exemplos, olha lá. Eu estou somando na primeira, né? Estou somando mais 5. Então eu tenho aqui, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, mais 5, mais 5. A minha razão é 5. Repara, essa daqui eu estou subtraindo, ó. Estou tirando quanto? 3. Essa daqui ela se mantém constante. Então eu não estou somando número? Estou sim, estou somando 0. 0 é um número, tá certo? Notação. Agora a gente vai chegar na fórmula do termo geral da PA. Essa sim vocês têm que gravar, ou o que eu aconselho, procurar resolver chegar nessa fórmula, tá certo? Porque quando você chega na fórmula sem ter que decorar, você nunca mais vai ter que decorar nada. Você acaba entendendo ela e você pode chegar nela sozinho, tá? Sem depender de mais nada. Então, a partir do segundo termo, meu A2, tá certo? Se eu subtrair o A1, eu tenho a minha razão, certo? Foi o que a gente fez aqui anteriormente. Não foi, ó? Eu tenho a minha razão. A minha razão é o segundo menos o primeiro. O terceiro menos o segundo. Tá? Então eu vou escrever aqui uma formuleta para isso. Quer ver? O A2 menos o A1 é igual a R. Tá certo? O A3 menos o A2 é igual a R. Escrevi o R diferente aqui, né? O A4 menos o A3 também é igual a R. Pô, calma aí, isso tudo aqui é constante? Mais ou menos. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse A1 e vamos jogar lá para o outro lado, para a gente isolar o A2, deixar ele sozinho, tá? C, somente C, para quem não sabe. A2 vai ser quanto? Tem gente que tá falando aí, pô, professor, que letra horrível, cara. É menos aqui, tá? Perdão. Perdão, é mais. Cara, escrever nesse tablet é horrível. Eu ainda comprei um tablet que é pequenininho, é quase o tamanho do celular. Ele escorrega muito, cara. Aí fica horrível para escrever. Mas vamos lá, tô dando desculpa não. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só com A3 agora, tá? A3 é igual a R mais o A2. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo agora, hein? O A4, ele é igual a R mais A3. Vocês estão conseguindo identificar um padrão aqui? Ó, um termo, ele é igual ao seu antecessor mais a razão. Um termo é igual ao seu antecessor mais a razão. Um termo é igual ao seu antecessor mais a razão. Então, como é que eu posso escrever isso de maneira genérica? Se esse cara aqui, ele é o N, ele é a posição, então, ó, a N é igual a razão, tá certo? Como é que eu represento, por exemplo, o 3? O 3, ele não é um número a menos que o 4? O 2, ele não é um número a menos que o 3? Um número a menos que o 2? A N menos 1. Tá certo? Beleza? Isso daqui é uma fórmula, tá? Mas tem um jeitinho melhor de escrever isso aqui. Vamos ver o seguinte aí. Olha lá. Olha lá. O que eu fiz foi dar uma destrinchada, né? Agora aqui ela já está mais arrumadinha. É o padrão, vamos dizer assim.
tá? É o melhor padrão. Beleza? Olha lá. Uma PA de razão R pode ser escrita assim. PA, né? 1, 2, 3, nosso velho conhecido, nosso termo. Aplicando a definição de PA, podemos escrevê-la de uma outra forma. Foi o que eu fiz ali, né? Quem é o segundo termo? A1 mais R. O terceiro? A1 mais 2R, né? Que você está fazendo R mais R. O quarto? R mais R mais R, 3R. O quinto? R mais R mais R. Vocês entenderam, né? Então aqui, ó, é o primeiro termo mais, né, a posição menos 1 vezes a razão. A posição... Esse cara aqui é o quinto termo. Então a posição menos 1. Esse cara aqui é o quarto termo. É a posição menos 1. Beleza? Então essa fórmula aqui, sim, temos que guardá-la, decorá-la, entendê-la, tá? Outra formulinha, soma dos termos de uma PA finita. Consideremos a sequência. Trata-se de uma PA de razão 2. Suponhamos que se queira calcular a soma dos termos dessa sequência, isto é, a soma dos 10 termos, de uma PA, poderíamos obter esta soma manualmente, ou seja... Vamos lá para a próxima. Olha a formulinha aí, ó. Mas se tivéssemos que somar 100, 200, 500 ou 1000, a quantidade aqui ela está só aumentando, né? A questão aqui é, quando é uma quantidade pequena e eu peço para você calcular a soma, ok, beleza, dá para fazer de boas, né? Agora, quando é uma quantidade enorme, dá ruim, né? Pô, tu não vai ficar somando 100 termos, 200 termos, um por um, somar ele todos, 500, 1000. Manualmente seria muito demorado. Por isso precisamos de um modo mais prático para somarmos os termos de uma PA. Na PA, observe que... Vamos lá. Vou passar um macete aqui para você. Depois eu vou contar uma historinha de quem chegou nessa conclusão. O que está acontecendo aqui, ó? Se eu pegar aqui o 2 e o 20, tá? O 2 e o 20. Quanto é que dá essa soma? 22, correto? Se eu pegar o 4 e o 18, quanto que é 4 mais 18? Quanto que é 6 mais 16? Estão entendendo, né? Quanto que é 8 mais 14? Então o que está acontecendo aqui? Vai chegar uma hora que eu vou pegar só 2, né? 10 e o 12. 22. O que está acontecendo aqui? Antes disso, eu vou contar a historinha de como que o cara chegou nisso aí. Há muitos anos atrás, acho que foi na Alemanha, foi um alemão que descobriu isso. A professora de fundamental, cara, os alunos dela estavam fazendo zona, né? Para variar, estavam fazendo uma bagunça danada na sala de aula. E ela, para que eles ficassem quietos, delicadamente, passou uma tarefa para eles somarem todos os números naturais de 1 a 100, tá certo? 1 mais 1, 2, mais 3, mais 4, vai pegando a soma ali, né, das parcelas até o 100, de 1 a 100. Aí, pô, beleza, ela achando que ela fosse ficar ali tranquila durante muito tempo, um garotinho levantou 5 minutos depois e deu a resposta para ela. Tá aqui, professora. Pá! E jogou nos peitos dela. Ela, ué, tá certo. Sem calculadora nem nada, não tinha celular, mal televisão tinha. Ela ficou impressionada pela velocidade, né, que o garoto respondeu. E pediu para ele explicar. Ele foi, explicou desse jeitinho que eu tô falando aqui para vocês. Professora, eu peguei o primeiro, somei com o último. Peguei o segundo, somei com o último, o penúltimo. O terceiro com o antepenúltimo. E assim por diante, né? O que ele observou quando ele fez essa soma? Ele chegou a essa mesma conclusão que a gente chegou agora. Essa soma, ela é constante.
tá certo? Vamos lembrar lá nas definições que o AN, pra gente aqui na nossa interpretação, quem é o AN? Ele é o último termo, tá certo? Então ele é o último termo. Se eu pegar aqui o meu primeiro termo, é 2. O meu último termo, quem é aqui? 20. Quanto é que dá essa soma? A gente acabou de fazer. 22. Beleza? Essa soma, ela se repete quantas vezes? Quantas vezes a gente fez essa soma aqui? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Foram 5 vezes que a gente fez essa soma? Foram 5 vezes. A gente pegou, a gente vai pegar, aliás, e vai multiplicar por 5 para chegar na solução. Tá certo? Quanto que é 22 vezes 5? 110. Tá lá. Mas vamos voltar para cá. Isso daqui é beleza, a gente está observando só esses números. Mas como que o camarada fez isso de 1 a 100? Uma criança, cara, que está aprendendo a somar ainda. Pessoal, o que o 5 tem a ver com a quantidade de termos da minha sequência? Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 10 termos. O que o 5 é em relação à minha sequência? Ele é a metade dos termos. Então, de 1 a 100, ele pegou a metade, pegou 50 e multiplicou por essa soma. Tá certo? Ele foi lá e chegou e deu a resposta para ela prontamente. Então, camarada, nem lembro quantos anos ele tem. Ele tinha, né? Aliás, depois a gente tem que pesquisar isso no tio Google, tá? Eu sei que tem no Google. Então, pesquisa no tio Google a fórmula, né, da soma dos termos, a origem, que vai ter essa historinha aí melhor contada, que eu não sei contar a história. Tá? Só uma curiosidade aí para vocês. Beleza? Então o camarada ali chegou nessa formulinha. E se você entendeu esse processo aqui, você não tem que decorar, você chega nele sozinho. Tá certo? Termo geral de uma PA, tá aqui, ó, pra gente só simplificando, então, né, concluindo aí as nossas fórmulas que a gente vai estar usando. Termo geral, o nome disso. Isso aqui é a soma de uma PA. Finita, tá, gente? De uma finita. Tá certo? A PA infinita a gente não vai trabalhar agora não. Beleza? E com isso, a gente encerra aí a parte teórica de PA. Beleza? E de sequência. Eu vou fazer um outro vídeo depois só com progressão geométrica e outros 2 ou 3 vídeos aí, provavelmente só com exercício. Eu vou já me despedir aqui de vocês agora e vou botar para vocês uma sequência aí de exercícios que eu vou passar devagar. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo para vocês estarem fazendo, tá certo? Alguns desses aqui, eles têm resposta, têm solução. Beleza? Então eu vou passar devagar, você pausa, tenta fazer. Beleza? Pô, professor, tu não vai fazer isso tudo não? Agora não, tá? Porque eu ainda vou preparar essa aula aí para vocês, vou preparar essa correção. Se ainda assim vocês tiverem dúvida na correção dos exercícios feitos, eu posso pegar e fazer aqui uma aula só com esses exercícios feitos também. Beleza? Mas eu não vou deixar vocês na mão não, eu vou fazer uma videoaula com vocês também, tá? Só com exercícios resolvidos. Beleza? Então, para esse vídeo aí é só, tá certo? Obrigado aí pela audiência de vocês. Vou estar passando aí os exercícios. Fortalece aí o professor, dá aquela moral aí, tá? E tamo junto. Falou!